Leandro, ficamos muito felizes que você esteja aqui e que nós possamos ouvir uma palavra que venha por você, e nós louvamos a Deus por sua vida, pelo ministério que o Senhor está começando a desenvolver na sua vida e desenvolverá aí por muitos anos, Deus quiser. Quando nós estivermos velhinhos, você vai nos ajudar aí na nossa caduquice. Vamos orar por ele? Senhor, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor tem sido bondoso, Deus, para com teu filho, para com tua igreja. Nós o recebemos como o dom do Senhor para nós essa noite e pedimos ao Senhor que derrame sobre ele, Deus, graça, sabedoria, para que o que ele tem em seu coração para compartilhar conosco seja feito, Deus, para a glória do Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse momento e por tê-lo aqui conosco. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Muito boa noite. É um privilégio, acho que é a primeira vez que eu estou aqui na Eclésia, mas não é a primeira vez que eu trato desse tema. Eu já levei esse tema para os jovens de Bertioga. Vou tirar daqui que eu tenho aquela questão de quebrar as coisas. E também para os jovens do Guarujá. Nós não temos muito a tendência de pensar acerca da fé ligada com as demais áreas da nossa vida. A gente tem o costume de ouvir muitas mensagens acerca de santidade, que é algo bom, acerca de família, condução da família, mas nós ouvimos pouco falar acerca de fé e a arte, por exemplo. Fé e trabalho, fé e o comércio, fé e as finanças. Raramente você escuta falar sobre temas assim. E são importantes por um aspecto. Porque fora da igreja, onde nós mais vamos estar é no nosso trabalho. Nós passamos mais horas no trabalho do que com a nossa família. Nós lidamos muito mais com dinheiro do que qualquer outra coisa na nossa vida. Mas nós ouvimos pouco de como Deus normatizou a vida financeira, como ela deve ser vista. Ou como Deus normatizou também o trabalho. Então, todo o conteúdo que vai ser apresentado hoje vem do Timothy Keller. É uma indicação que eu deixo para você de livro, tá? E no decorrer, enquanto nós vamos prosseguindo, eu quero quebrar alguns equívocos que pode ter na sua mente acerca do trabalho. Algumas barreiras ou alguns pensamentos que não são bíblicos. Então, Timothy Keller, junto com uma coautora, que é uma presidente de uma empresa, eles escreveram com bases bíblicas sólidas, com boas ilustrações, e todo o conteúdo, né, uns 5% você vai ter aqui hoje. E aí fica a indicação para você. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, onde faremos a leitura do capítulo 2, dos versos 1 a 3. E logo em seguida nós leremos o versículo de número 15. Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. E logo depois faremos a leitura do verso 15. Acho que está aí no slide. Diz assim a palavra do Senhor. Assim foram concluídos os céus, a terra e todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. Verso de número 15. E o Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e o guardasse. No próximo slide, tem um questionamento que eu gostaria que você refletisse um pouco. E a gente vai começar quebrando alguns equívocos que talvez você não tenha, mas que você já percebeu na vida de outros crentes. Um deles é enxergar o trabalho como uma maldição. E claro que, para muitos de nós, nós já temos o conhecimento de que o trabalho não é uma maldição, né? Porque o próprio Deus está aqui no texto que nós lemos, trabalhando. E ele trabalha, conclui a obra que ele fez e põe o homem ali para cultivar, para guardar, para gerenciar. Ou como muitos já ouviram dizer, mordomo de tudo aquilo que Deus criou. No sentido de que tudo que temos não nos pertence, mas foi colocado nas nossas mãos para que nós pudéssemos administrar da melhor forma possível. Porque tudo que temos vem de Deus. Porém, se você notar bem nos versos 1, 2 e 3, aqui há uma regra de como nós devemos trabalhar. E é uma regra que a minha geração
mais nova e a geração de adolescentes que estão vindo tem esquecido dessa norma. Deus trabalha e logo em seguida ele descansa. Existe uma forma de trabalhar e existe uma forma de descansar. E nós, muitas das vezes, nos esquecemos da parte do descanso, ou invertemos, muitas das vezes, as coisas. Então, eu quero lidar hoje com você acerca de alguns equívocos e lhe fazer a pergunta, por que você trabalha? Com qual motivação nós nos levantamos de manhã? É o que Timothy Keller vai trazer no livro. Muitas das vezes, nós temos a primeira preocupação porque nós temos os compromissos com os nossos boletos, com as contas de casa. Então, eu tenho que trabalhar, eu devo trabalhar para pagar as contas, para sustentar a família. E perceba que isso não é algo ruim, mas não deveria ser o principal motivo. Muitos vão levar em conta a questão de produzir riqueza, de ter investimentos, acumular patrimônio, ter bens. Ou até mesmo você pode pensar, não, eu preciso apenas de uma qualidade de vida melhor. Para mim, para minha família, para as pessoas que estão ao meu lado, ter uma boa profissão, desenvolver uma vida acadêmica melhor, subir de carreira, como é o termo que é colocado para nós, mas nós vamos perceber que isso também não é bíblico, que é algo que nos frustra, muitas das vezes, quando a gente não consegue cargos e alavancar de carreira. E aí nós temos também a questão de extremos. Existe o extremo daquela pessoa que pega o trabalho e coloca o trabalho como um ídolo na sua vida. Então, essa pessoa acha que o trabalho é o seu Deus. E o trabalho toma todo o seu tempo, toma toda a sua saúde. E ele investe todas as suas forças nisso, porque o trabalho lhe concede, na perspectiva dessa pessoa, tudo o que ela precisa. Dinheiro, sustento, casa, alimento. Então, nós temos esse extremo. E eu tenho também que lidar com outro extremo, que é aquela pessoa que já está, um exemplo, há 10 anos numa empresa, está vendo que as coisas não mudam, que as coisas não mudam de um dia para o outro, e naquele enfado, dia após dia, fala, eu só estou trabalhando aqui mesmo, mas para viver a vida mesmo, e a vida segue. Porém, nós vamos perceber que isso são equívocos, que não devem estar colocados no nosso coração e na nossa mente. Principalmente porque a Bíblia normatiza como nós devemos viver. E aí, no próximo slide, muitos de nós vivemos uma vida fragmentada. Está gravando, né? Eu não posso me movimentar muito, né, Mariota? Uma vida fragmentada. E aí da primeira questão de nós, como os crentes, nós temos o costume de justificar as nossas habilidades. Perceba que isso que eu vou citar aqui não é algo ruim, não é algo mal, porém ainda não é uma questão de fé com trabalho, que é o nosso tema nessa noite. Como eu justifico as minhas habilidades? Por exemplo, às vezes eu sou um administrador formado, não sei se existe algum administrador aqui, e eu vou servir numa ONG cristã ou num departamento da igreja, gerindo a parte administrativa, gerindo a parte burocrática. Às vezes eu toco, sou um músico, né? Temos aqui o Asaf, e você é um maestro do coral. Né? Então, eu estou lá servindo a Deus. Mas, uma coisa boa, mas ainda perceba que ainda não é fé e trabalho. Às vezes, eu estou ali como uma pessoa que está servindo todo o tempo na igreja, como um diácono ou um presbítero, mas ainda não tem uma ligação bíblica com fé e trabalho. Justificar as nossas habilidades, ou até mesmo tirar as nossas férias para servir a Deus durante um mês num campo missionário, ou estar ali servindo na igreja, ainda não é você servindo o seu trabalho para Deus, para com Deus. Isso é apenas uma justificação de habilidades, dos seus dons, do que você faz. E aí tem a questão do serviço em tempo integral. É aquela inveja meio santa, que é o que Timothy Keller vai dizer para a gente no livro. Quando você olha para a vida do pastor, ou você olha para a vida do missionário e fala, nossa, deve ser tão bom, tão gostoso servir na obra em tempo integral. E ele está ali 100% para Deus, servindo, fazendo e acontecendo. Mas nós vamos perceber que esse serviço de tempo integral também ainda não é a perspectiva bíblica de estar servindo ao Senhor. De estar levando no âmbito seu profissional questões espirituais, porque ninguém consegue, durante 44 horas, evangelizar, ou durante 44 horas semanais, estar continuamente orando a Deus. Isso ainda não tem ligação. São coisas boas, mas ainda não tem ligação com fé e trabalho.
O outro tipo de questão que nós encontramos de equívoco é criar uma alternativa dentro do nosso ambiente de trabalho. Já que o trabalho, às vezes, é muito enfadonho, é tenso, é difícil, é cansativo, a gente tenta criar ambientes mais favoráveis para que essa tensão, essa pressão diminua. Um exemplo para você é o que aconteceu nos Estados Unidos. Os americanos começaram a crescer em número, aqui como no Brasil, de números de crentes. Então, eles começaram a criar tudo que tinha gospel. Rádio cristã, jornal cristã, TV cristã, trazer departamentos para que pudessem orar dentro do próprio trabalho. Perceba que isso não são coisas ruins, mas ainda não é a verdadeira ligação que temos que fazer com fé e trabalho. Então, Timothy Kelly traz diversos exemplos nisso. Então, ele cita que nós, evangélicos, ficamos num tipo de idade média, tentando nos afastar, tentando dividir as coisas, ter a vida fragmentada, tentando separar. E quando vamos lidar com a vida lá fora, a gente tenta dividir as coisas para que fique mais suave possível o meu trabalho, para que o meu chefe não seja tão chato, ou para que o meu funcionário seja mais compromissado. Então, a gente tenta diminuir essa tensão, levando coisas espirituais para dentro do trabalho. Isso não é ruim, mas ainda não é o correto. Não estamos na raiz bíblica do que Deus normatizou para nós. E aí, uma frase para nós, como membros, no próximo slide, é do Michael Horton, no livro O Cristão e a Cultura. É um livro muito bom, de indicação, que eu indico para vocês. Ele diz o seguinte: não devemos colocar as pessoas que trabalham diligentemente em sua vocação em uma viagem de culpa, pois não conseguem assistir todas as atividades relacionadas à igreja, e nem somente participar de todas as atividades ligadas à igreja, pois é a igreja que serve o cristão, para que o cristão possa servir a Deus e ao seu próximo na realidade lá fora. Pode parecer impactante essa frase, até mesmo para nós que estamos na liderança de uma igreja. Mas o contexto do Horton, do escritor aqui, é lá nos Estados Unidos, onde as igrejas têm muita atividade religiosa dentro da igreja, de segunda a segunda. Não é o nosso caso. Porém, ele nos alerta que o cristão não pode simplesmente vir e servir aqui dentro e voltar para a sua vida fragmentada, sem perceber que Deus normatiza toda a sua vida, que Deus normatiza a forma como Ele trabalha, que Deus normatiza como Ele conduz o seu dinheiro, como Ele conduz os seus relacionamentos. E o que Mark Horton está dizendo aqui é que a igreja deve ser o espaço onde esse cristão vai ser treinado, capacitado para ser um cristão lá fora. E nisso, nós nos pegamos dividindo e sempre fragmentando a nossa fé. E aí, a raiz do problema que Timothy Kelly vai trazer é essa do próximo slide. É a dicotomia. Nós ouvimos falar muito da divisão entre sagrado e profano. E nós já aprendemos um pouco disso. Talvez você já tenha estudado um pouco disso. Mas ainda existe algumas coisas que são imperceptíveis, difíceis de perceber. Sabe, a pessoa precisa te dar um cutucão para você perceber. Nossa, eu não fazia ideia de que eu fazia isso. E Tim Keller, ele traz no livro essa separação que nós fazemos entre a vida particular e a minha vida pública. Eu e você, como crentes, somos especialistas, profissionais, de saber como lidar com a nossa fé na vida particular. Nós não temos dúvida de como nós devemos exercer o nosso casamento com as nossas esposas, como devemos cuidar delas, porque nós já ouvimos sermões sobre isso. Nós não temos dúvida de como devemos conduzir nossa casa. Nós somos experts nisso. No âmbito privado, oração, devocional, nós sabemos lidar. Mas agora, quando nós vamos para fora, no público, aí sim, nós temos alguns equívocos que eu e você fazemos, sem perceber muitas das vezes. Alguns exemplos que ele traz é que nós entendemos muito bem da fé no âmbito privado, no nosso lar, na igreja, e aí a fé fica só restrita nisso. Porém, ele vai dividir isso em uma dicotomia aparente, que é o próximo slide, e uma dicotomia disfarçada. A dicotomia aparente você conhece bem. É eu, estando aqui, falando de fé e trabalho para você, e a partir do momento que eu passo por aquela porta, dentro do meu departamento de RH, no departamento contábil, na minha área profissional,
ali no terminal, no Porto de Santos, no local onde eu trabalho, servindo as pessoas, eu não tenho uma postura idêntica que eu tenho aqui dentro. Eu sou uma pessoa de fala dúbia. Eu não tenho uma mesma postura cristã. E isso é fácil de você perceber, é óbvio. Nós vemos muito isso na TV. Ah, mas aquele político se disse ser crente, mas as atitudes dele não condizem com o que ele diz ser. Então, essa dicotomia é mais fácil de você perceber. É mais tranquilo. Até mesmo de você perceber quando você está fazendo essa atitude. Agora, tem a dicotomia disfarçada. Essa é um pouco mais difícil, porque as pessoas elas são moralmente corretas, éticas dentro do seu trabalho, elas são pontuais, são bons funcionários, bons executivos, bons chefes, respeitam a hierarquia no seu trabalho, conduzem bem a ética, né, batem o ponto lá certinho, passam o crachá lá direitinho, mas eles até fazem atividades espirituais ali no âmbito do trabalho, evangelizam, professam sua fé, mas ainda carregam alguma incoerência ali do seu trabalho, que ainda assim não tem relação de uma fé bíblica ligada ao trabalho que Deus nos concede, Deus nos normatiza. E para isso ficar bem claro, no próximo slide, no livro da Nancy Pearce, Verdade Absoluta, ela traz muitos exemplos do que é uma dicotomia assim, não tão percebível. E ela conta a história desse diácono, que era um advogado numa grande empresa, cuja tarefa dele, a profissão dele, era quebrar contratos. Então, ele tentava achar brechas em contratos jurídicos, né? Se você aqui é advogado, se for o seu contexto, ele tentava encontrar brechas para quebrar esses contratos e favorecer a empresa, trazer lucro para a empresa. Só que ele não percebia que ele podia estar lá na carteira de trabalho dele como departamento jurídico, fusão de empresas, ou o termo técnico da coisa, mas ele não sabia que ele estava ali quebrando palavras. Ele era uma pessoa que trabalhava quebrando promessas, algo incoerente com a fé de um diácono, que serve na igreja, que conhece as Escrituras. Isso é um dos exemplos que eu trouxe para você, mas para clarear a sua mente de que talvez nós também estejamos atuando de forma incoerente com a nossa fé dentro do nosso trabalho. Porque não se resume simplesmente a você ser ético e moral. Perceba, são coisas boas. E nem também você ter atos e atitudes religiosas dentro do seu trabalho, de evangelizar, dar testemunho. Isso ainda não é uma fé ligada ao trabalho. Uma questão que o Timothy Keller traz é essa questão das pessoas serem morais, terem muitas atitudes espirituais dentro da sua esfera de trabalho, e que todas essas coisas são boas, mas ainda assim elas não produzem aquilo que ele encontrou como bíblico. A Nancy Pearce ela faz uma entrevista no livro em que ela diz: um empresário cristão é aquele que... E se você for ler o livro, tem umas 10 páginas de resposta. E a maioria das respostas eu quero ler para você. O empresário cristão é aquele que deixa uma Bíblia em cima da escrivaninha aberta para que alguém pergunte o motivo e abra a oportunidade para testemunhar. Perceba, isso são coisas boas que eu estou lendo para você. Ora pelos negócios agradecendo cada êxito profissional, cada passo de sucesso que a empresa tem. Compartilha o lucro da sua empresa com instituições de caridade. E veja que são coisas boas. Nenhuma atitude dessa é desprezível. Mas ainda assim, não são coisas que abordam como a sua fé deveria estar influenciando o seu trabalho, a sua forma de ver. Ela ainda traz mais alguns exemplos, e um exemplo grande que ela traz é de um comércio cristão. E perceba, isso é algo bom, mas ainda não é a ligação bíblica. Quando a pessoa faz um culto de inauguração para consagrar o comércio, o estabelecimento ao Senhor, ou quando o chefe recebe os funcionários com a paz do Senhor, todos os funcionários. Ou quando toca músicas evangélicas no alto-falante, ou coloca um folheto evangelístico dentro da sacola. Coisas que nós talvez aqui na rua já pegamos, já passamos por lugares assim, mas que ainda não são coisas boas, são coisas relevantes, mas ainda não são a raiz de como nós devemos trabalhar com a nossa fé e trabalho. Por quê?
Porque Timothy Keller ele vai dizer que todas as pessoas que estão tendo essa atitude, elas simplesmente fizeram o seguinte: elas se convertem ao cristianismo e quando elas vão atuar lá fora, novamente no seu trabalho, que nada mudou no trabalho dela, a tensão continua, o chefe chato continua, os funcionários que não respondem bem estão lá, aquelas tensões e dificuldades estão lá, essa pessoa ela simplesmente encaixa a sua fé ao trabalho, como se fosse uma peça de Lego. E é isso que essas pessoas fazem. Então, elas trazem essas estratégias que são boas, mas ainda não produziram uma certa influência correta no seu trabalho. Por quê? E você tem que perguntar o porquê. Porque no exato momento que as coisas ficarem muito, muito difíceis, ela vai ser separada. E você nem vai se dar conta, nem se perceber que a sua fé não tem mais influenciado partes da sua vida. Partes de como você administra o seu dinheiro, partes de como você administra o seu trabalho, de como você se conduz. São coisas imperceptíveis, porque você simplesmente encaixou. Uma das soluções que o Timothy Keller traz, que é o próximo slide, ele é o tema do livro, que é como integrar a fé ao trabalho. Ele responde esse nosso questionamento. Como eu devo integrar e não mais encaixar apenas a fé? Porque encaixar, eu encaixo minha fé em vários lugares. Muitas das vezes eu até encaixo minha fé na família. Mas quando a coisa fica complicada em casa, a fé some. Ela não mais influencia. Eu não sei como normatizar os meus diálogos com os meus filhos. Eu não sei mais como normatizar a situação complicada de um problema. Eu não sei mais conduzir a minha alma aflita. Eu não sei mais. Então, perceba que é muito essencial para nós percebermos como isso funciona. E aí, Timothy Keller traz a solução para isso, em 3 passos. Porque ele vai dizer que a nossa fé deve permear como um fermento que vai levedar toda a massa. Ou seja, deveríamos sempre pensar sobre os valores que nossas atividades carregam. E se isso não ficou claro, ele vai dizer assim, precisamos deixar de ser profissionais que são crentes, que são cristãos, que seja uma fé encaixada apenas, para nos tornarmos cristãos em nossa profissão. Ou seja, é uma transformação. Eu não sou apenas um contador. Não. A minha identidade tem que estar alicerçada com aquilo que eu faço, e não o inverso. Como as empresas ditam, ou como as regras ditam, normatizam. E aí, ele vai trazer alguns pilares no próximo slide, que é a questão da nossa solução. Um olhar de cosmovisão. E eu não sei se vocês conhecem muito bem a respeito da cosmovisão, mas é a questão da criação, queda e redenção. É o que nós acabamos de ler em Gênesis, onde os versos que nós lemos está tudo tranquilo, está tudo maravilhoso, porque Deus criou a todas as coisas, Ele normatizou, Ele mostrou como faz, e Ele diz para Adão, olha, é assim que deve ser feito, Adão. Eu trabalhei e em um dia eu descansei. Agora você faz. Nós não trabalhamos como nós queremos, ou como nós achamos que deve ser feito. Nós trabalhamos como Deus diz que deve ser feito. É muito diferente. E para isso, quando você sai daqui, o seu trabalho não vai ser flores e mil maravilhas. Não. Ele vai continuar sendo difícil, mas você vai olhar o seu trabalho com uma outra perspectiva bíblica. E a perspectiva é de criação, queda e redenção. Ou seja, não basta apenas compreender essas coisas que nós ouvimos constantemente, mas nós, no decorrer do tempo do nosso trabalho, no decorrer da nossa maturidade, à medida que os problemas vão chegando, a gente vai sendo desafiado, e como o pastor disse aqui, nós vamos sendo moldados constantemente no nosso trabalho a perceber e a enxergar que existe alguma coisa de errada com o nosso trabalho, devido à queda. E que também tem uma solução, devido a Cristo. E que os nossos olhos já podem enxergar o trabalho não mais como algo cansativo, ou ruim, ou chato, como o Timothy Keller vai trazer à frente alguns exemplos. E aí, trabalho como vocação, que é o próximo slide. Não é vocação no sentido ministerial. E eu quero que você saia daqui entendendo isso. Porque quando você ouve falar de vocação, você já liga diretamente ao pastor ou ao seminarista, que tiveram um chamado de Deus. Não. Vocação bíblica nós somos chamados para trabalhar. Ponto. Todos.
porque isso é algo que já está ligado lá na criação em nós. É algo que já diz respeito à nossa identidade. Não há algo específico ou definido para você contar o trabalho. Deus nos chama para trabalhar, e trabalho é parte de quem nós somos. Se você for ver, quando Deus faz o homem, lá no verso 15, como nós lemos, ele coloca o homem, lá no versículo 15 da sua Bíblia, para cultivar e guardar. E aí tem diversas traduções melhor para isso. A ideia aqui é que antes do pecado, Deus está colocando o homem para refletir a Deus da mesma forma como ele fez. Ou seja, gerenciar, cuidar e tudo mais. E a gente percebe que o trabalho não é uma maldição, apesar de ter os seus desafios. Apesar da gente ter que levar muita coisa infrutífera do trabalho, das tarefas que nós vamos fazer, ou de qualquer coisa que você tenha que fazer. Porque até mesmo estudar é um trabalho. Então, tudo que nós fazemos conduz na norma bíblica de Deus. E aí, eu e você somos muito propensos a, quando não entendermos a cosmovisão, a murmurar, a sermos propensos a percorrer como o mundo vai. Ou seja, nós não gostamos de segundas-feiras. E nós ansiamos pela sexta-feira. E isso não é uma forma bíblica de enxergar os dias que Deus lhe concede. Isso não é uma forma bíblica de enxergar o trabalho que Deus nos concede. Porque a nossa perspectiva, a nossa cosmovisão, os nossos olhos para a realidade estão totalmente alterados, não condizem. Se somos chamados a trabalhar, precisamos fazê-lo conforme quem nos chamou. Trabalho não apenas para riqueza, para dinheiro, não. Nós trabalhamos porque Cristo também trabalha, Deus também trabalha, e assim Ele nos ordena. E aí, nós somos chamados para o cultivo. Essa questão de cultivo é tudo o que nós fazemos nesse exato momento, independente do que quer que seja, são coisas que Deus colocou em nossa mão. Ou seja, essa palavra cultivar, ela tem uma ligação com cultura. E eu sei que eu e você, quando nós pensamos em cultura, a gente sempre pensa no lado ruim, porque nós somos ensinados de forma correta a ir contra os padrões da cultura. Mas nós somos convidados a criar boa cultura. E é uma boa cultura não dentro da igreja, como disse Michael Horton na primeira frase. É uma boa cultura lá fora, na sociedade. Essa é a boa cultura que Cristo espera que nós façamos. Cultivar, administrar, gerir, administrar da melhor forma todas as coisas que nós fazemos. Então, nós temos que ter esse equilíbrio de cuidar das coisas. E aí, a questão principal do Timothy Keller é o trabalho como serviço, que é o próximo slide. Quando nós pensamos em serviço de uma maneira muito equivocada. Nós não temos o costume de pensar no serviço de uma forma sadia. Ou seja, o serviço, quando ele é atribuído ao nosso trabalho, quando ele é desprendido de nós e quando ele supre a necessidade de outra pessoa. Não apenas uma tarefa por fazer. Não. A frase certa que você deveria usar ao sair para trabalhar é: eu estou indo servir. E não eu estou indo trabalhar. E aí você tem que me perguntar, por que você está dizendo isso? Porque um dos nossos reformadores e muitos dos nossos reformadores que lutaram para que nós estivéssemos aqui com uma teologia sadia, eles vão perceber a importância de conduzir a fé com o seu trabalho, de influenciar o seu trabalho. E ele vai dizer que é por meio do trabalho, dos afazeres, que Deus nos sustenta, que Deus cuida de nós. E Martinho Lutero vai dar o nome disso de máscaras de Deus. Se você parar para pensar, eu quero que você pense quantas pessoas, indireta e diretamente, tiveram que lhe prestar um serviço para que você estivesse aqui hoje. Tenta contar. Só para você ter o pãozinho do seu café da manhã, teve que alguém acordar mais cedo para fazer esse pão. A sua pasta de dente, sua escova de dente, seu transporte que você chegou até aqui hoje. Perceba que quanto mais você entende a questão da vocação, de quem lhe chamou, a grandiosidade de Deus, você vai percebendo que Deus está com uma imensa provisão cuidando de nós a todo momento. E que você faz parte disso.
você também é alguém que é máscara de Deus, cuidando da vida do outro. Então, o serviço não é algo que eu levo para mim mesmo. O trabalho não é algo que eu faço para mim mesmo, para o meu benefício próprio. Seria muito pobre dizer isso, mas o trabalho é aquilo que eu faço, porque eu estou em toda essa relação de dependência, de relacionamento uns com os outros que o próprio Deus criou. E você tem que sair daqui com essa percepção, porque quando você pisar o seu pé lá fora, você vai perceber que Deus está conduzindo todas as coisas. E não é uma fala vazia, mas é uma fala real, porque as pessoas estão trabalhando e as coisas estão chegando até os seus eleitos, até os seus filhos. Deus continua sustentando por meio do trabalho, independente do trabalho que você faça. E eu vou adiantar algo. No livro do Cristão e a Cultura, o Horton, ele traz uma ilustração de um senhor que ele passa diante de uma construção e ele vê um homem carregando um carrinho de pedras. E ele pergunta, o que você está fazendo? Ele, estou quebrando pedras na pedreira e estou carregando para lá, para a obra. Passa um segundo homem com um carrinho cheio de pedras e com um pouco de argamassa. Ele pergunta, para onde você está indo? Eu estou indo ali pavimentar um muro no meio daquela obra. Passa um terceiro homem, mais sujo ainda, com argamassa, com lama, com pedras, e ele nem espera o Senhor perguntar para ele. E no exato momento ele diz, eu estou construindo uma catedral. Independente do que eu e você estamos fazendo hoje, estamos fazendo algo para honrar a Deus, você tem que ter a percepção de que esse algo é muito grande para aquilo que Deus nos chama. Pode ser você está lidando no administrativo, num escritório vazio, no meio de um laboratório, no terminal, seja lá onde for, você tem participação ativa nessa dependência de ser máscara de Deus. Por isso é muito importante a gente conduzir como nós estamos influenciando, usando a nossa fé para influenciar. Porque esse senso de propósito, muitas das vezes, eu e você como crentes, nós perdemos no meio da rotina. E isso é muito danoso para a nossa fé. Os desafios que estão presentes no trabalho. Perceba que ainda assim haverá, depois da queda, em Gênesis 3, a consequência do trabalho continuar. Porque você vai sair daqui hoje ouvindo a solução de como você deve influenciar o seu trabalho, de como você deve se relacionar com os seus funcionários, amigos, colegas de trabalho. Porém, eu não estou dizendo que o trabalho vai ser fácil, porque trabalho dá trabalho. Ponto. Ele é infrutífero mesmo. No exato momento em que a queda entrou, é difícil. Nós temos preguiça, é desconfortante. Às vezes é cansativo, é repetitivo. Porém, mesmo com esses desafios, que são os aspectos negativos, nós não podemos simplesmente jogar para o lado utópico da coisa. Quando eu lidei com esse tema na igreja, na primeira, muitos jovens tinham muito questionamento de que estavam saindo da faculdade e que os professores falavam, não, você vai, com esse seu intelecto, esse seu conhecimento, você vai mudar o mundo, você vai conseguir mover as coisas, você vai ver como vai ser fluido as coisas. E esse jovem, quando ele chega na área de trabalho, ele percebe que as coisas não são tão fáceis como o professor dele disse na faculdade. As coisas não mudam de um dia para o outro. É difícil. E aí você tem que pegar esse jovem que estava numa realidade lá em cima e puxar ele para uma realidade mais terrena, um pé no chão. E também aquele outro extremo, daquele jovem que está totalmente angustiado com o trabalho. Não percebe ali um senso de propósito no que ele faz. Ou quando ele diz, eu não me encaixei nisso, eu tenho que buscar algo que eu me encaixa, algo que foi feito para mim. Essa não é a profissão certa. Não, não é questão de profissão certa ou profissão errada, mas é a questão de senso de propósito daquilo que Deus nos conduz. Muitas das vezes nós temos algumas razões egoístas também. E antes de finalizar, eu quero trabalhar esse senso de razão egoísta. Porque após a queda, se você for perceber, depois de Gênesis 3, 4, alguns homens se reúnem. E quando eles se reúnem, eles falam, vamos construir uma torre para que nós possamos ter fama, ficarmos conhecidos, fazer nome na terra. Mas perceba que esse anseio por fazer um nome e por ter relacionamentos, como eles estavam ali na Torre de Babel, porque é a nossa dificuldade.
depois da queda. Nós temos um anseio de aparecer, de fazer o nosso nome conhecido. E Deus sabe disso. E Deus também sabe do nosso anseio de relacionamento. Como nós queremos que os nossos relacionamentos funcionem, que o outro me escute, que a minha esposa me entenda e me compreenda, que as pessoas no meu trabalho, que o meu chefe me entenda. Porém, nós sabemos que as coisas não são bem assim. E a forma correta de enxergar esses anseios da Torre de Babel é lá em Apocalipse 2,17, quando diz que não é aquela questão da empresa de que, não, aqui você vai fazer carreira. Venha para trabalhar aqui, que aqui você vai fazer carreira, você vai fazer um nome. Não, biblicamente falando, nós não devemos buscar fama, fazer um nome, buscar recursos, construir, fazer o acontecer. São coisas boas, mas não é esse o fato principal. Porque lá em Apocalipse capítulo 2, 17, diz que nós recebemos um nome. O cristão é aquele que recebe o nome, não é aquele que faz um nome. Nós não fazemos um nome no nosso trabalho, nós não fazemos um nome na sociedade. Não, quem nos faz esse caminho para nós é o próprio Cristo. E talvez esse seja um anseio errado que dificulte de você de enxergar a importância do seu trabalho, porque você está ali investindo em busca de algo que não vai satisfazer você. E que perceba, quando o crente recebe um nome, é sinônimo de graça de Deus. E isso é muito difícil para alguns jovens ouvirem, porque eles falam, então como é que eu vou me comportar no meu trabalho? Como é que eu lido com as questões do meu trabalho? Você lida simplesmente entendendo que nesse exato momento, se Deus linkou uma interdependência de te colocar nesse trabalho, de te plantar naquele lugar, é porque você deve fazer da melhor forma possível, compreendendo esse senso de grandeza, que você faz parte dessa provisão de Deus. Porém, lá em Eclesiastes, ele vai dar também a questão de um trabalho sem sentido. Quando você pega o livro de Eclesiastes, de forma bem breve, você vai perceber que o autor parece um pouco meio bipolar. Uma hora ele fala uma coisa boa, depois ele fala uma coisa ruim. Uma hora ele está animado, outra hora ele está desanimado. Até que, certa feita, lá nos versos finais, ele fala, viver a vida debaixo do sol é muito difícil, é cansativo, é frustrado, sabe? São as mesmas coisas que acontecem. Eu não vejo expectativa, não vejo esperança. Só que você deve perceber que no livro de Eclesiastes, quando ele diz que a vida debaixo do sol, é que ele fez uma linha, ele dividiu. Ele acabou de fazer uma dicotomia. Ou seja, a fé dele só está ligada ali, viver na terra, no trabalho. Então, isso sim vai se tornar frustrante, porque ele não consegue enxergar acima dessa linha que ele criou, do Deus que está sentado nos céus. Debaixo do sol, a vida é muito frustrante e tudo é vaidade, pois perdemos essa perspectiva, esse senso de propósito. É como você subir uma montanha com uma pedra e chegar no final do dia e ter que descer com essa pedra. Na terça-feira, você tem que subir novamente com essa pedra e descer com essa pedra. É algo muito cansativo. Então, você perde o senso daquilo que você está fazendo, porque você não entende quem lhe chamou para o trabalho. Uma grande definição, antes da gente voltar para as Escrituras, que eu quis quebrar alguns equívocos com você, antes de nós finalizarmos, é que muitas das pessoas que perdem esse senso, e muitos dos jovens também que perdem esse senso de propósito, de como integrar a sua fé no trabalho, de como trazer essa perspectiva de que o trabalho é difícil, mas ele tem ali a sua redenção em Cristo, e que Deus nos conduz exatamente hoje, é de perceber que, muitas das vezes, você está trabalhando para dar o seu melhor. Né? Eu já ouvi muitas das vezes a resposta de jovens, de pais de família, eu não tenho filhos ainda, mas já ouvi de muitos pais dizendo, não, eu tenho que passar um pouco mais do meu tempo no trabalho para que eu possa dar algo melhor para a minha família. Eu preciso de um plano. E, às vezes, as pessoas se abrem e falam, olha, aqui eu e minha esposa, a gente está juntando e estamos nos esforçando muito para comprar um carro. Algo bom. A gente está aqui nos esforçando para trocar de apartamento. Algo muito bom. Eu estou aqui aproveitando, investindo um pouco mais para dar uma escola melhor para os meus filhos. Aquela escola ali em Santos, na Costa, é perfeita para os meus filhos. Eu tenho que colocar eles lá. Mas imagine você a pessoa que não tem condição, não tem dinheiro. O que ela dá de melhor para o filho? O
o que ele dá de melhor para a esposa? Nós podemos pensar em diversas coisas que podemos dar. Mas a questão bíblica mesmo é algo que é de graça e que nós nos esquecemos constantemente, que é o temor de Deus. Não tem preço, é de graça. Conduzir os seus filhos numa escola particular é algo bom, é algo saudável? Sim, se você tem possibilidade, faça. Porém, não esqueça que o principal é o temor para conduzir a sua família diante de Deus, que sustenta todas as coisas. O temor que precisamos para educar os nossos filhos aos pés de Cristo. Isso sim é conduzir a nossa vida de forma cristã. O temor que você precisa lembrar o seu coração nos dias difíceis. De lembrar que Deus está gerindo todas as coisas. E de que você não precisa se precipitar em certas decisões. De que você não precisa investir o seu tempo e suas forças nos lugares errados. Ou buscar nas fontes erradas. Mas buscarmos no Senhor que dá toda a vida. Você percebe como muda a questão do seu trabalho? Ou a questão de você encontrar um propósito, ou a profissão certa, ou a questão, aquele emprego que vai pagar o salário ideal? Não. Nunca existirá um emprego perfeito, ou o salário ideal, ou o chefe ideal. Não. O trabalho continuará sendo infrutífero. O que nós precisamos entender é que a nossa mente precisa enxergar de forma bíblica a realidade do mundo lá fora, como crentes verdadeiros que nós somos. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Esther. E essa é a minha aplicação para a sua vida acerca de fé integrada ao trabalho. No capítulo 1 do livro de Esther, você vai perceber que existe um rei. E esse rei, de imediato, ele está ali num banquete, e ele, logo nos primeiros capítulos ali do capítulo 1, logo nos primeiros versículos, ele demite a sua rainha. Então surge no capítulo 2 uma vaga de rainha. E aí nós somos apresentados no decorrer da história, Esther e seu primo, Mordecai, que está ali cuidando de Esther, que é uma moça órfã. E perceba que ela está num contexto que é semelhante ao do nosso trabalho. Ela está distante da sua família, distante do seu contexto religioso, numa terra desconhecida, sendo cristã, Esther juntamente com seu primo, porém, num determinado momento, para fazer o melhor para a família, Mordecai, ele diz, Esther, você vai recorrer a essa vaga, porque isso pode mudar a nossa vida. Isso pode nos beneficiar, mudar a nossa qualidade de vida. Então, Esther, ela vai até essa vaga. E ela passa nessa vaga, como nós vimos. Só que você vai perceber que no capítulo 2, no verso 10, Mordecai ele tem um senso de dicotomia. Ele acaba no versículo 10 de fragmentar, separar as coisas. Da fé do âmbito privado, de como eu uso a minha fé em casa, no meu lar, na igreja, e de como eu uso ela no âmbito público. Porque ele orienta Esther a dizer, olha, não diga de que povo você é. Está aí no capítulo 2, no versículo 10. Mas Esther não havia revelado a qual povo e família pertencia, pois Mordecai a havia proibido de fazê-lo. E perceba que nesse exato momento, no capítulo 1, 2 e 3, eles já estão pecando. Porque é comum, nós sabemos, que ela não podia se relacionar com alguém que não era pertencente da tribo do povo de Deus. E aqui ela está entrando num ambiente totalmente profano. Porque se você parar para imaginar, como é que um rei escolhe uma nova rainha? E é totalmente inverso às ordenanças que Mordecai e Esther conheciam. Então, eles começam agora a ter uma dicotomia na sua fé. E aí, no decorrer da história, você vai perceber que Mordecai tem algumas desavenças. Surge, lá no capítulo 4, no versículo 12, uma questão de inimizade com o povo judeu. Então, o povo judeu vai começar a ser perseguido. E aí, no verso 12 diz o seguinte do capítulo 4. Quando relataram as palavras de Esther a Mordecai, este mandou que respondessem a Esther. Não imagines que por estares no palácio do rei, serás a única a escapar entre os judeus. Pois se te calares agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a tua família serão eliminados. Quem sabe se não foi para este momento que foste conduzida à realeza,
E a Esté mandou a seguinte resposta a Mordecai: vai e reúne todos os judeus que estão em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas criadas também jejuaremos como vós. Depois irei à presença do rei, ainda que isso seja contra a lei. Se for preciso morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esté havia ordenado. Chega numa determinada situação que o contexto fica tenso. Lembre-se do que eu te falei, que o contexto fica tenso? Mesmo que Mordecai esteja ali querendo o bem-estar da família, no exato momento Esté é ameaçada, porque Mordecai diz, olha, o povo aqui fora vai sofrer, mas se você não for diante do rei e pedir que ele liberte o nosso povo, ou que ele use de graça, você também vai morrer, porque eles vão descobrir que você também pertence ao povo. A pergunta que fica é, como Esté serviu ao Senhor, sendo cristã? E você vai perceber no capítulo 5 que ela não evangeliza. É algo bom, mas ela não evangeliza. Ela não fala de Jesus. É algo bom também. Ela não muda o seu ambiente e ela transforma o palácio num templo a Deus. Ela não tira todas as profanações que tinham no templo, tira todos os ídolos e falsos ídolos e faz um templo ao Senhor. Não, nós não vemos isso no capítulo 5. Esté simplesmente trabalha. Pode parecer muito simples falando daqui. Mas se você perceber, a Esté, ela simplesmente vai fazer aquilo que ela foi chamada para fazer. E é uma coisa muito engraçada, porque Timothy Kelly trabalha exatamente esse texto. Ele fala, Esté deu banquetes. Esté fez aquilo que uma rainha faz, servindo a Deus. Agindo de forma política. Fazendo relacionamentos políticos. Naquele exato momento, Mordecai e Esté abandonaram a dicotomia que existia, a separação entre a sua fé e o seu trabalho, e começaram a entender que o seu chamado era muito maior, porque da boca de Mordecai, nós lemos, ele diz, quem sabe não foi para isso que Deus te colocou aí no palácio, entendendo a relação grandiosa que Deus tem com as pessoas, umas com as outras. Timothy Kelly usa diversos exemplos depois. Tem Daniel, tem Jó, como nós conhecemos, mas Esté é a mais direta ao nosso coração, porque mostra que Esté não fez nada mirabolante. Ela apenas trabalhou. E trabalhou de uma forma como ela poderia ter feito em qualquer outro lugar. Como ela foi chamada, como ela foi vocacionada. Nós não podemos parar em Esther. Porque eu quero lembrar para você que também houve alguém que foi vocacionado também. E foi vocacionado pelo próprio Deus, como vocaciona todas as pessoas neste mundo. Jesus veio vocacionado, cumpriu sua missão, obedeceu ao Pai, ao Deus Pai, e assim ele também nos normatizou como devemos trabalhar hoje. Porque se você perceber e lembrar, lá em Gênesis, eu li com vocês que Deus trabalhou e depois ele descansou, não foi? E é exatamente assim que nós pensamos, né? Nós descansamos agora. E esse descanso, perceba que ele tem relação com prestar culto a Deus. Não assistir culto, mas prestar culto a Deus. Servir a Deus. Uma questão de você saber como deve descansar. Só que agora é o inverso. A redenção traz para o meu e para o seu coração a forma certa. Hoje nós vamos trabalhar descansados em Cristo. E trabalhamos. Toda a questão de enfado, de cansaço que temos, sim, é uma realidade. Mas hoje o nosso coração e a nossa mente para o mundo criado por Deus acorda descansado. Porque o seu senso, quando você sair pelaquela porta, você vai entender que o rapaz do Uber é máscara de Deus para te servir. O motorista do ônibus é máscara de Deus para te servir. A dona de casa que troca fraldas, ou um pastor que prega um sermão, não é mais espiritual para Deus, um quanto o outro é tudo idêntico. São máscaras de Deus servindo uns aos outros, numa grande provisão divina. E nós estamos no meio disso. Não só fazemos parte como algo comum, porque nós somos crentes. Estamos dentro desse ciclo. Então, o nosso trabalho não é para nós mesmos. Que você saia daqui lembrando que tudo que você recebe, tudo que você produz, diante da vida é frágil, vai passar, vai acabar. Assim como a Torre de Babel, daquelas pessoas que fizeram um nome. Mas nós somos aqueles que somos
recebidos com um novo nome, somos vocacionados para algo grandioso no plano divino. Independente do local onde você atue, nós também somos pessoas que Deus nos dá a remuneração que nós recebemos, para que possamos compartilhar da melhor forma possível. E se nós não o fazemos, nós pecamos. Nós seremos cobrados disso, por vivermos da forma que não é bíblica. E com isso, o fim é que Cristo, no final de todas as coisas, Ele vai restaurar, não apenas nos enviar para um céu de plena aposentadoria, mas Ele vai restaurar os céus e a terra. É a nossa cosmovisão bíblica. E todas essas coisas serão restauradas e juntamente nós com Cristo continuaremos trabalhando. Continuaremos trabalhando, que é o propósito de Gênesis 2 que nós lemos. Como Cristo tem normatizado hoje. Quero te convidar a orar para que Cristo e o Espírito Santo aplique isso de tal forma em nosso coração, mas não simplesmente para que Ele aplique por si só, mas que nós possamos lembrar naqueles dias difíceis no nosso trabalho, para que nós possamos sair daqui e perceber, será que eu estou encaixando a minha fé só no meu trabalho? Será que eu não tenho encaixado a minha fé na forma de administrar o meu dinheiro, nos meus relacionamentos com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos? Como eu tenho vivido a minha vida perante aos pés do Senhor como um servo de Deus, como um homem de Deus, como um homem de valor. Ó Senhor Jesus, que hoje, pela Tua palavra que foi lida e exposta, e por essas barreiras e bloqueios e equívocos que foram retirados de nós, que o Senhor possa fazer-nos compreender, minuto após minuto, dia após dia, daquilo que o Senhor tem feito lá fora. O Senhor continua trabalhando. As pessoas servem umas às outras porque o Senhor assim as chamou. Os médicos estão agora salvando pessoas porque o Senhor assim as vocacionou. Eles podem não perceber isso, mas nós compreendemos e nós entendemos. E assim, de tal forma que nós possamos carregar isso para o nosso trabalho, de que nós servimos porque o Senhor nos chama, nós fazemos algo porque o Senhor nos capacita a fazer algo, e nós integramos a nossa fé a isso, a influenciar a forma como nós enxergamos as coisas no dia de hoje. Que o Senhor possa nos conduzir a não mais, Senhor, buscar as coisas da maneira como nós temos buscado no nosso trabalho, simplesmente por riqueza, por felicidade, por prazer, por promoções, que são coisas boas, mas são coisas que passam, mas que nós possamos enxergar as milhares de possibilidades que o Senhor nos conduz dentro do trabalho, para o testemunho do Teu nome, para aquilo que o Senhor nos coloca lá, para sermos exemplo e edificação para as pessoas que não Te conhecem, mas para também nós compreendermos e sermos nós tratados e moldados a cada dia pelo Senhor que trabalha em nós e por meio de nós, como instrumentos vivos nas Tuas mãos, para que assim as pessoas que nós nos relacionamos possam perceber também a grandiosidade do Deus que nos chamou e daquele que fez a grande obra em nós, grande obra tal que ninguém poderia ter feito, que conduziu também a vocação que o Senhor chamou, a qual foi o Senhor Jesus Cristo, que levou sobre si a morte de cruz, que entendeu a questão da sua missão, do seu trabalho, do grandioso efeito que isso teria na nossa história, na nossa vida hoje, como crentes, nos libertando e nos conduzindo em fé. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.